Bom, o tema agora é: hoje, a sua administradora consegue prever as situações, junto à administração, ou somente deixa para apurar a situação quando a questão é trazida para a assembleia? Bom, nós temos o João Luiz, que é de uma administradora, e a Edilane, síndica. João, como que funciona a sua administradora? Pode se apresentar e falar. Bom dia a todos, sou João Luiz da Eurocondomínios. Nós fazemos hoje gestão de mais de 600 condomínios em 9 escritórios, né? Boa pergunta, ótima pergunta, na verdade, né, Edilane? Bom, eu sempre digo, né, que tem 4 pilares da gestão condominial importantíssimos, que é a gestão financeira, a gestão de pessoas, gestão da manutenção e transparência. Eu acredito que, bem trabalhado, esses pontos vão ser evitados da Assembleia. Esses são os pontos principais de conflitos numa Assembleia, né? Eu estava ouvindo a Vanessa e a Alessandra aqui, falando agora há pouco, né, na questão da transparência, e eu coloco esse como um pilar da gestão condominial, porque ele gera conflito. Se você não comunica, se você não demonstra para os moradores o que está acontecendo, isso gera conflito. E aí, né, a gestão financeira, a administradora pode atuar muito nesse sentido. Como a Vanessa disse, né, as prestações de contas hoje são em tempo real, são tudo digitais. Eu não conseguiria administrar 600 condomínios se eu não tivesse a tecnologia do meu lado, né? Então, eu acho que é fundamental que você mostre o que está acontecendo no condomínio, que o morador, em tempo real, possa olhar o que está acontecendo, pode olhar sua prestação de contas, ele pode olhar, não esperar chegar o boleto, não esperar chegar na Assembleia, para ver que uma conta foi paga, foi um gasto que talvez não deveria. Então, quando você comunica, você antecipa, chega na Assembleia, talvez por uma formalidade, né? Então, e aí, gestão de conflitos que o síndico faz. Se você está levando essa informação, o síndico vai conseguir antecipar esse conflito. Oi, bom dia, sou Edilane Braga, eu sou síndica profissional e contadora também. A gestão de conflitos, né, ela é dos maiores desafios hoje, né, para um síndico. Porque hoje você tem que lidar com várias pessoas que cresceram e vivem em ambientes diferentes, são de religiões diferentes, têm pensamentos diferentes, classes sociais diferentes, né? Então, ela é uma das polêmicas maiores, né? Temos aí hoje muitas crianças em condomínios com autismo, por exemplo. O autismo, ele vem... no meu condomínio, um dos condomínios que eu cuido, por exemplo, tem 5 crianças com autismo. E alguns moradores levam na Assembleia, discutem, falam assim, mas a síndica, ela não... A gente reclama que a mãe não cuida da criança, que ele faz barulho. Geralmente eu oriento nos meus condomínios que a mãe apresente laudos para que a gente possa saber, a gente manda o grupo, quando alguém vai reclamar, a gente já sabe como está conduzindo esse morador. Você, olha, essa criança ela tem uma condição especial, você precisa entender, ela tem laudo, então às vezes ela tem crise, às vezes ela precisa ser acalmada. Então, assim, tem várias situações. Então, sempre com o apoio das administradoras hoje, né, a gente vai recebendo essas situações, ou brigas de marido e mulher, ou outras coisas que vêm atrapalhando também o condomínio, a gente vai passando para a administradora geralmente ela não dá só o suporte financeiro, né, de gestão, ela também traz aí o suporte de assessoria jurídica junto, né? Então a gente vai conversando, vai vendo as melhores formas, vai notificando, vai fazendo comunicados em grupos e assim a gente vai levando. E também sobre a referência à manutenção, que também é um peso nos condomínios, né? Então é algo que debate bastante em assembleia. Então todas as manutenções, tanto as obrigatórias preventivas como as que acontecem no dia a dia, um cano que estoura, uma rede de esgoto, uma rede fluvial, né? Então várias coisas acontecem durante um condomínio. Então, sempre eu, Edilane, gosto de estar aí com os condomínios que eu cuido, sempre estar com a gestão, alinhando tudo com a gestão. Eu tenho um grupo com cada gestão de cada condomínio. Então, tudo que acontece fora do que é ali o programado do mês, né, no nosso planejamento, a gente conversa, a gente discute, para que todos saibam. Porque se um dia, hoje ou amanhã, algum morador questionar,
a gestão saber responder também. A gente está falando a mesma língua, né? E para quando for para a assembleia, todo mundo saber o que aconteceu, para não ter aquele susto. Então, o diálogo, ele é muito importante hoje dentro de um condomínio. Perfeito. João, e lá na sua administradora, como que funciona? Vocês auxiliam o síndico ou é só na hora da assembleia? Não, claro, eu acho que o papel da administradora é ao longo do tempo. A assembleia tem que ser uma mera formalidade. A Alessandra falou muito bem das duas formas de cota condominial, rateio ou previsão orçamentária, a cota fixa, né? Eu acho que isso é fundamental. Eu sou um defensor da cota fixa, apesar que nossa região aqui trabalha muito com rateio, regiões como Campinas, São Paulo, cota fixa, o morador não tem muita surpresa, né? Mas é assim, mesmo no rateio, eu acho que o papel da administradora, se ele leva essa transparência, se ele auxilia, né, nessa previsão orçamentária, no acompanhamento, assim, porque hoje eu tenho condições de analisar vários condomínios, fazer um comparativo de outros condomínios, e assim, né, uma previsão orçamentária, ela tem margem para movimentação em torno de 15%, 18%, não sobra muito mais. Hoje são gastos já previstos, como terceirizadas, manutenção de elevador e assim por diante. Então, se a administradora auxilia isso o síndico, leva essa informação, disponibiliza a informação para o cliente, não sobra muito para conflito na Assembleia, né? Então, esse papel da administradora é fundamental, né? Você levar essa informação, você trazer a informação em tempo real, você usar tecnologias para disponibilizar isso, né? Hoje a IA está aí fantástico. Hoje o morador pode acessar o site da administradora e buscar uma informação do regimento interno, de uma convenção. Então, o morador vai para a Assembleia, se ele quiser, munido de informação. Não vai esperar na Assembleia para gerar esse conflito. E, Edilene, você como síndica, você deixa para a Assembleia votar o que é urgente ou o que é urgente você trata antes? O que é urgente eu dato antes, né? Então, geralmente eu faço uma programação do que vai ter no ano, né? Então, a gente sempre procura fazer chamadas de melhorias, todos os pontos que nós podemos fazer ali naquele ano, né? Porém, emergências, urgências sempre acontecem. E tem coisas que hoje, por mais que os condomínios hoje tenham um fundo de reserva, esse fundo de reserva ele não pode ser utilizado. Ele é um fundo de reserva para uma aplicação, para uma emergência grande. E esse dinheiro do fundo de reserva ele só pode ser utilizado perante uma assembleia. Então, quando precisamos aprovar algo que é sério, ou algo do regimento que não está atendendo, que está causando conflito, então a gente pode estar chamando uma assembleia a qualquer momento, não precisa esperar um ano para a prestação de contas ou na troca de síndico. Então, sempre que for necessário, precisamos chamar uma assembleia para que todos entrem no acordo, né, no comum acordo, e decida pela melhoria do condomínio, pela maioria da vontade dos moradores, e não saia aí fazendo, né, o que quer. Hoje a gente sabe que existem, né, infelizmente aí no nosso mercado algumas questões de falta de ética, de transparência, pessoas que talvez nem seja porque de propósito, mas algumas pessoas que não buscam conhecimento para administrar um condomínio, né? Então a gente tem que estar muito preparado para isso, porque às vezes a pessoa ela usa o dinheiro para benefício próprio, para fazer um empréstimo para si próprio, ou ela acha que, por exemplo, a previsão orçamentária está lá, mas ele não se programou que teve um aumento de salário do funcionário, às vezes ele não pagou. Eu já vi casos, já assumi condomínios assim, que passou um ano, a funcionária não teve o reajuste salarial, e daí quando ela foi dispensada, nós fomos no sindicato, a gente levou um susto, porque assumiu um condomínio que teve um ano. Por quê? Porque a previsão orçamentária foi elaborada com ineficácia, né? Portanto, pela parte administradora quanto a parte do síndico, né? Que não se atentaram àquilo. Então, para não subir a cota, o síndico preferiu não repassar o valor para a funcionária, podendo trazer problemas trabalhistas, inclusive. Com certeza, né? João, e você quer deixar alguma recomendação para os síndicos, para como evitar situações de apenas na Assembleia estourar? Não, com certeza. A recomendação, eu acho que é a mesma que, se eu não me engano, foi o Felipe, que estava junto com o Nelson, deu, de escolher boas empresas, bons profissionais, porque um simples gesto da administradora, parece que a administradora não tem responsabilidade, é só fazer contabilidade, mas não é. Tem algumas informações, toda essa transparência, a disponibilização, até de uma simples informação, o que a Alessandra estava comentando, né, sobre taxa condominial, está cara ou não. Às vezes uma comparação, o condômino às vezes compara o prédio do meu vizinho,
lá a taxa condominial, lá tem um monte de coisa, e piscina, salão de festa, e eles pagam R$1.000, por exemplo, e aqui o meu está R$1.500, só que lá são 100 apartamentos e aqui são 30. Então, essa comparação, ela é injusta. Então, assim, a própria administradora pode já dar essa informação, levar essa informação, fazer comparações que realmente está sendo comparado, para não deixar na Assembleia virar um tumulto, um conflito. Então, assim, pode ser antecipado isso. O papel da transparência, da informação, ela é fundamental. E a administradora tem esse papel, com certeza. Dilaine, você como síndica profissional, como que você trata essa questão dos seus condomínios? Referente a toda essa situação, como eu falei, geralmente a gente vai levando para a Assembleia, a gente organiza tudo certinho, todas as formas que precisamos regulamentar com a gestão. Acho que é de extremo fundamento. E eu sempre aconselho muito os moradores. Hoje, gente, o síndico ele é responsável, mas os moradores também. Então, eu acho que os moradores eles precisam ali estar em cima, precisam cobrar o síndico, precisa cobrar uma transparência do síndico, Então, eu falo para os moradores que não adianta depois que o leite derramar chorar, Então, hoje é fundamental que tanto a gestão ela tá ali para fiscalizar, ou ela geralmente ela é financeira ou consultiva, então ela tá ali para fiscalizar o síndico, de cobrar o síndico. Os moradores precisam estar cobrando o síndico para que as coisas andem e fluem. Então, tá lá, na Assembleia foi combinado toda a questão de fazer uma melhoria na quadra, de fazer a manutenção de alarme de incêndio, de extintores. Está sendo feito a detetização, a limpeza da caixa d'água. Então, tanto o síndico, ele precisa prestar contas disso e precisa ser transparente com comunicados. Lá eu tenho contratos que fazemos trimestralmente, então sempre a gente está mandando um comunicado no grupo quando isso acontece, e caso não esteja acontecendo nos condomínios, meu conselho é que as pessoas cobrem o síndico, cobrem a gestão, para que isso não deixe para virar uma bola de neve, porque quanto mais vai deixando as situações, vai encarecendo o condomínio, o próximo administrador vai pegar um problema muito maior e vai ser muito mais caro para estar solucionando. Você como síndica profissional, o que você acha dos moradores avaliarem o seu trabalho? Eu acho que é de extrema importância. Os moradores, eu acho que eles devem sim avaliar, até porque hoje temos vários síndicos hoje no mercado, muitos excelentes e muitos amadores, vamos dizer assim. E seria muito interessante que outras pessoas tivessem a oportunidade de ver a avaliação desse síndico, do trabalho dele, e demonstrar. Seria uma forma do síndico demonstrar o trabalho dele também. Então, assim, claro que eu acho que os moradores precisavam ser preparados para poder avaliar um síndico, porque hoje tem muitos moradores que não sabem o que é morar no condomínio, o que é o trabalho de um síndico. Certo. Acho que essa vai ser uma das maiores polêmicas. Porque às vezes somos julgados, em inúmeras questões. Mas a síndica não faz isso, a síndica não me mandou uma imagem, a síndica não quer, ela tem... como que eles falam? Ela não gosta de mim, não vai com a minha cara. Então, às vezes, eles acham que é pessoal. Agora, imagina lá em Campo Grande, 1 ou mais de síndicos se movimentaram contra uma plataforma que traz transparência aos moradores, dados e informações precisas a apoiadores e patrocinadores e alavanca, de fato, os negócios dos síndicos profissionais. Porque hoje o síndico profissional, ele está perdido, ele fica no escuro. Se não é o próprio morador pegar no braço dele, levar, apresentar ele numa assembleia, ele, de fato, não sabe onde que está tendo assembleia, não sabe como que está, de fato, aquele condomínio. Ele não consegue entender, deslumbrar ali de fato. Então, essa plataforma ela veio a fins de trazer essa avaliação para os síndicos profissionais e orgânicos e a fins de ter dados para os patrocinadores e apoiadores. O que é dados? Hoje, uma boa administradora, de fato, de fora, o João não sabe qual que é aquele condomínio, se está tendo uma boa atuação na prestação de contas, se está ok ou não. A gente não sabe se o mercadinho que está lá está assistindo muito bem aqueles moradores, ou se tem, se não tem.
Então, essa plataforma veio para avaliar a prestação de serviço dos apoiadores, veio para avaliar os síndicos e, de contrapartida, trazer um painel real aonde está tendo assembleia hoje, no dia de hoje, aonde que está tendo assembleia, amanhã possibilitando ainda mais um crescimento para o síndico profissional e para os patrocinadores e apoiadores poder realizar enquetes direcionado a quem? Aos moradores, porque nada mais a gente está reunido aqui em um grupo que alguns aqui estão representando como tomador de decisão milhares de pessoas, centenas de pessoas, dezenas de pessoas. Então, a plataforma veio a fins de trazer a transparência e trazer esses dados tão importantes, porque a gente precisa saber se aquele jurídico que está naquele condomínio está assistindo bem os condôminos, uma plataforma voltada, de fato, aos moradores. Então, hoje, você vai conseguir participar de várias assembleias. Aquela assembleia que antes só tinha um morador, um concorrente, só tinha um ou dois, ou não tinha nenhum, porque a gente sabe da manipulação. Um participante anterior falou em questão de corrupção, a gente sabe como é que é. A gente está proporcionando dezenas de concorrentes para essa vaga ali de síndico. Então, gostaria de um ponto de vista de vocês voltado à avaliação do trabalho em si que vocês prestam. Tiago, o nosso trabalho, tanto do síndico profissional quanto da administradora, ele é avaliado constantemente, tá? Uma ferramenta dessa, eu acho que é importantíssima para equalizar, para parametrizar todo o segmento, né? Às vezes eu presto um serviço para os meus condôminos, claro, né? As nossas avaliações é o índice de retenção que nós temos, que é muito baixo, né? Hoje nós temos de 600 e poucos condomínios, temos 20, 22 ex-clientes em 15 anos, né? Isso já é uma medida. Mas às vezes o outro condomínio do mercado não sabe o que está acontecendo. Por quê? Porque ele não tem parâmetros. Quando você coloca uma ferramenta de avaliação, isso ajuda muito na comparar o outro condomínio, comparar o meu trabalho, comparar o trabalho de uma síndica, né? Não foi por acaso que eu coloco como um dos pilares de uma gestão condominial a transparência. Então, nós desde 2012, se eu não me engano, nós publicamos o livro de prestação de contas no site. Hoje é em tempo real, né? Hoje é automático, mas desde 2012. Por quê? Porque essa transparência ajuda a mostrar o seu trabalho, ajuda a mostrar o trabalho do síndico, né? Então, quando você tem uma ferramenta de avaliação, você vai poder consultar, né, como está sendo o trabalho do síndico, como está sendo o trabalho da administradora, mas para isso é fundamental que você leve a informação, né? Às vezes o morador ele está questionando, está criticando um síndico, mas ele não tem a informação completa. Então, eu acho que a informação ela é fundamental para a avaliação. Então, eu acho que vocês, com essa ferramenta, vocês devem levar uma boa informação para que quem for tomar a decisão, quem for avaliar, esteja fazendo uma avaliação de verdade, em cima de informação, em cima de números, em cima de dados. Exatamente. É como o João falou, né? Hoje deveria-se ter um curso para morador de condomínios, né? Então, hoje os moradores, eles vão muito assim, porque o meu advogado falou, né? Então, nós que somos síndicos hoje, a gente sofre muito com isso. Que o meu advogado falou que você não pode fazer isso, o meu advogado falou que você não pode fazer aquilo. Porque você tem que mandar a imagem porque eu pago o condomínio. Você tem que me atender nesse horário porque eu pago o seu salário. A funcionária tem que limpar lá tal lugar porque eu paga o salário da funcionária, né? Então, às vezes, o morador ele não tem essa visão de que existe um cronograma, de que existe uma equipe por trás, que existe um plano de negócios por trás e que a gente tem etapas e que a gente tem valores. Às vezes o morador fala assim, hoje eu tô pagando tal coisa, mas você nem fez um parquinho. Mas não é assim, eu vou fazer um parquinho no condomínio. Hoje a gente paga esse valor do condomínio porque a gente tá pagando o básico, que é o funcionário, que é a água, que é a luz, que é as manutenções obrigatórias, e o morador ele deixa de ver essas urgências para atender a si próprio. Então, assim, é muito bacana essa ferramenta, né? Ela é de grande valor, ela vai elevar aí o nome de profissionais aí
verdadeiros aí do mercado condominial. Hoje temos muitos aqui na região, conheço muitos deles. E vai trazer essa oportunidade até mesmo para que os moradores vejam como que é os outros condomínios, como que funciona a gestão de outros condomínios, que às vezes nem tudo é como eles acham que é, né? Não é porque paga aquela parte ou aquela cota, né? Aquele proporcional daquela unidade que ele tem o direito de tudo, né? Então hoje tem regras aí de Constituição Civil, temos regras da convenção, regimento, que elas devem ser cumpridas e elas devem ser exigidas tanto da parte do síndico como da parte do condômino. Obrigado pela participação. Bom, o tema é gestão predial, tanto operacional quanto administrativo. Temos aqui o Tiago e o Tiago pode se apresentar. Olá, eu sou o Tiago da AS Gerenciamento Predial. Trabalho no ramo ali que antecede ao síndico, naquela mão de obra dele, o que ele precisa de estar fazendo cotações, o que ele precisa de estar fazendo orçamentos, tudo que gere ali o condomínio na parte operacional, cuidando da mão de obra de terceirizada, cuidando da mão de obra própria, fazendo treinamento, chamando as equipes qualificadas, nunca tomando decisões sempre cabe ao síndico, mas a parte operacional da sequência ali do dia a dia, o acompanhamento das reservas, dos espaços, dos materiais de produto de limpeza, toda a parte operacional, a AS Gerenciamento ela faz esse adendo, faz esse acompanhamento completo. E junto isso, a parte operacional, ela tem a tendência de todos os orçamentos, todas as notas, boletos e dados de funcionário encaminhar para o sistema da administradora. Meu nome é Tiago também, representando a administradora de condomínio e condo. A parte do Tiago facilita também nós como administradoras, porque ele traz para a administradora que está administrando o condomínio de forma mais organizada a parte documentacional, na parte do RH também, na qual ele faz a primeira gestão junto com o síndico, né? Ele não é o síndico do condomínio, mas ele ajuda a fazer essa organização na parte operacional e a parte administrativa também. Não só na operacional, mas a parte que envolve talvez a cobrança, que vai ter lá, pode ser um escritório jurídico, pode ser uma garantidora. Então, isso facilita todos os prestadores do condomínio em si. Não só o administradora também. Certo. E engloba atendimento a morador? Como que funciona? Então, como eu sempre falo, né? O gerenciamento ele vem para facilitar a vida do síndico. Então, todos aqueles atendimento primário ao morador, com alguma dúvida, com pedidos de eu preciso ver o regimento interno, onde eu consigo. Tudo o atendimento primário que dá para o gerenciamento fazer, o gerenciamento atende. Passando do nível ali onde envolve ao síndico, é adicionado o síndico nessa conversa, né? Até mesmo quando for possível ali alguma prestação, por que essa compra foi adquirida, com forma foi paga, por que o funcionário recebeu isso, recebeu aquilo, aí direciona o síndico, direciona a administradora, mas sempre aquele primeiro atendimento ali acaba vindo para o gerenciamento para facilitar e desafogar a vida do síndico ali, né? Inclui também o dinamismo de operação, por exemplo, dirimir conflito entre os moradores? Até certo ponto, sim. Porque é o seguinte, muitos dos conflitos dos moradores acabam terminando ali no gerenciamento. Quando envolve algo mais sério, na qual é necessário chamar o jurídico e o síndico, a gente acaba acionando. Mas conflitos entre moradores, conflito em questionamento. A taxa está alta, eu não estou entendendo esse boleto aqui. Esse boleto está vindo R$800 para mim. Por que ele está vindo? Mas a taxa do condomínio não é isso. A gente senta, pega com o morador, detalha, apresenta para ele. Então, e os conflitos internos entre eles ali. Meu vizinho está fazendo briga assim, meu vizinho está fazendo briga assim. A gente do gerenciamento intermedia essa conversa até o nível na qual a gente precisa acionar tanto o síndico quanto o gerenciamento, tanto o jurídico. Porém, cabe lembrar que tudo isso o síndico está ciente desse passo a passo. Todo dia é passado um relatório para ele do que foi ocorrido durante esse dia a dia.
O interessante, Denise, também, aproveitando a fala do Tiago, que quando a gerência faz essa parte até passar para administrador e depois para o jurídico, que atende o condomínio, ele já tem todas essas informações, facilitando também para quem faz a administração, até mesmo quem representa juridicamente esse condomínio. As informações já foram todas coletadas, passado tudo de forma bem minuciosa a nós que faz essa parte e complementa a gestão por total do condomínio também. Entendi. Qual seria o diferencial, então, do que se tem tradicionalmente, tanto em questão de administradora quanto de gestão predial? O gerenciamento predial, ele tem como diferencial a facilidade na vida do síndico. O síndico, ele atende vários condomínios, ou ele é um síndico morador, na qual ele tem o seu ofício de trabalho ali, né, do dia a dia dele, e não tem aquele tempo para dar ao condomínio. E como diferencial hoje, a gente fica ali no condomínio, de acordo com cada necessidade de cada condomínio. Então, essa forma presencial nossa, respaldando ali o síndico ali na sua presença cotidiana. Tiago, da Econdo, você tem alguma orientação para passar, seja para os síndicos que estão assistindo, para escolher diretamente o produto que vocês oferecem? Olha, eu costumo falar que hoje nenhuma administradora é capaz de administrar um condomínio, é muito difícil dizer, mas temos hoje em Londrina uma pluralidade muito grande, e isso faz com que essa demanda que tem crescido tem que ser bem escolhida, né? O meu diferencial hoje é ter essa relação mais próxima do síndico ou do presidente em si, e trazendo esse contato, a nossa amiga disse anteriormente a mim, é trabalhar do lado do síndico, né? Não à frente, não atrás, mas somar com o condomínio, entender as necessidades, trazer soluções, como o Tiago tem a S, é uma solução para o condomínio, trazer soluções que ajudem a agregar a gestão como um todo e ser benéfico para o condômino, não só na gestão do síndico, não importa se ele é profissional, se ele é orgânico, mas traga uma solução que seja positiva para o condomínio como um todo, não só na parte, por exemplo, de cobrança, em algumas, como o Vinícius propôs aqui, pode ser talvez um escritório jurídico, para outros vai ser uma garantidora, mas que isso seja uma solução e benéfico para todos nesse conjunto que é viver em um condomínio em si. Certo. Tiago, para você, basicamente a mesma pergunta. Por que o síndico deve escolher a empresa de gerenciamento? O síndico deve escolher a empresa de gerenciamento mais pela parte profissional e o acompanhamento ali de cada funcionário, tanto limpeza, quanto zeladoria, quanto portaria, e a transparência, porque todos os detalhamentos a gente encaminha diretamente à administradora. Então, o gerenciamento hoje, ele vem em crescimento nos condomínios, né? Tanto de baixo, de médio, de alto padrão, para dar aquele controle operacional no condomínio. Tanto na manutenção, acompanhamento de manutenção periódica, manutenção predial ali, todo esse acompanhamento, o gerenciamento está sempre à frente. E sempre quando alguém questiona, pergunta, foi feito? Está aqui a prova, foi feito, está aqui se for preciso o RT, se for preciso as documentações necessárias. Então, o gerenciamento tem a par essas documentações feitas pelo condomínio. Então, o gerenciamento ele se transforma ali em praticamente um braço direito no condomínio para o síndico. Perfeito. Tiago, você gostaria de deixar alguma recomendação para os síndicos que estão assistindo, no sentido de como se prevenir de questionamentos, né, acerca da sua própria administração? Eu costumo dizer, o síndico ele tem que estar a parte de todas as informações, independente da qual administradora que ele opte, que faça a sua administração do seu condomínio, ele entenda também que ele precisa saber as informações do condomínio, não é só a administradora. A gente percebe que algumas situações embaraçam e algumas condôminos confundem o papel da administradora. A administradora, ela está ali para somar. Então, é importante que escolher o Econdo para administrar seu condomínio, também vem em soma, e entenda as informações que tem no condomínio, saiba quais são a quantidade de inadimplentes, qual que é o saldo, qual que foi o investimento,
ele tem que ser a primeira pessoa que saiba todas as informações do condomínio. Essa é a dica. Não seja o último e não espere só a prestação de contas no final. Aí ele corre para entender quais as informações que ele tem. Mas agora chegou a assembleia de prestação de contas. Não tem essas informações todo mês. Se você tem todos os meses, e sempre ou semanalmente, dependendo do tempo, se for um síndico profissional isso é mais difícil, mas que entenda essas informações, esteja com elas atualizadas e cobre da sua administradora para que você tenha essa informação sempre atualizadas. Perfeito, perfeito. Tiago, a sua recomendação para quem está assistindo sobre o gerenciamento? Eu peço que vocês atentem ao gerenciamento naquelas pessoas que têm a capacidade de entender interpessoal de cada pessoa, de cada etapa, de cada detalhe, porque quando você trabalha com pessoas é um pouquinho mais complicado. Mas, estando ela do seu lado, você tem um trabalho que é perfeitamente louvável para cada morador. Porque cada morador, ele está ali idealizando um sonho naquela compra daquele imóvel dele. Então, se ele tem um bom atendimento, desde a portaria, do gerenciamento, da zeladoria e da limpeza, isso é um gerenciamento operacional. Ele tende a dar o melhor para o cliente dele, que é o morador hoje de cada condomínio. Perfeito, é isso então. Obrigado. Obrigado. Fabiana e Isabel, como que é feita as manutenções, assim, mais voltada ao Fabiano, por gestão documental, certo? E a Fabiana, como que é feita a Isabel, perdão, como que é feito as manutenções recorrentes referente aos extintores? Bom, meu nome é Isabel Lara, sou proprietária da Londres Chama Extintores, né, uma empresa com 25 anos de Londrina. E essa manutenção, há 2 extintores e mangueiras de hidrantes e outros equipamentos, ele tem 1 ano de duração. Mas, recorrentes, né, nós temos um sistema na empresa onde a gente entra em contato para saber se realmente essa manutenção está em dia, né? E nós temos também uma mentoria que nós damos para os síndicos e prestadores de serviço do condomínio para que eles também nos ajudem a manter isso em ordem. Eu sou o Fabiano, sou proprietário da empresa MPR e manutenção predial residencial, e geralmente a gente até às vezes questiona por que não é feito um treinamento com alguns porteiros e até proprietários para a utilização de um extintor, porque geralmente muitas pessoas que moram em prédio, eles têm o equipamento, mas não sabem como funciona, e principalmente data de validade. Porque, às vezes, as pessoas deixam de fazer substituição do equipamento porque simplesmente não olhou a data de validade. Hoje nós estamos com essa mentoria para isso mesmo, para estar ensinando aos prestadores de serviço e aos síndicos a forma correta de ver isso, né? E também de estar conscientizando o morador que ele também precisa cuidar do extintor de incêndio, porque hoje, infelizmente, tem muito morador que está danificando a parte de incêndio, acionando o alarme no horário errado, né, quando não existe o incêndio, danificando e até roubando equipamentos dos hidrantes, né? Arrancando rótulos de extintor. Então, assim, a Londres Chama tem esse serviço de estar ensinando a toda a parte que trabalha no condomínio, né, os prestadores de serviço e os síndicos e os moradores também. E nós trabalhamos também com brigadas de incêndio e também instrução do uso do extintor de incêndio. Então, a Londres Chama é bem completa nessa parte. Você tocou num ponto que é bem importante, sobre furtos, né? Porque geralmente as mangueiras de incêndio, elas são de latão ou de cobre, de latão, né? Eles são latão, né? Isso, na verdade, eles roubam por causa de um anel de cobre que existe dentro desse equipamento. Só que hoje nós estamos substituindo pelo latão mesmo para conter um pouco desse roubo. E eu sempre falo para o síndico, invista em câmeras, né? Porque daí eles vão conseguir saber, porque não é um equipamento assim tão rápido de se esconder na hora que está roubando. Então a gente fala para o síndico investir bastante na parte de câmeras para estar cuidando disso daí. Só que infelizmente hoje o que está acontecendo é que tem alguns prestadores nessa área que estão comprando esses equipamentos roubados. Então é por isso que está tendo tanto furto, né? Então a gente fala assim, conheça a empresa que está prestando esse serviço para você, peça a nota fiscal de todos os equipamentos para você ter certeza que esse equipamento até não foi roubado do seu próprio condomínio. Sim, eu acho interessante mesmo,
porque tem que ter uma empresa capacitada para poder te dar um apoio, te dar uma assistência para o condomínio. Porque, queira ou não, a partir do momento que aquilo é furtado, o morador, consecutivamente, terá que arcar com esse custo do desvio, né? Que não é uma coisa bacana, né? Eu estou com um condomínio em Londrina até, uma experiência que eu fiquei muito, assim, abalada com a síndica, onde ela fez um excelente trabalho. Todos os equipamentos de segurança do condomínio estavam em dia. Ela colocou lâmpadas de emergência em todos os andares, fez manutenção de porta corta-fogo e os próprios condôminos roubaram as lâmpadas, rasgaram os rótulos dos extintores, quebraram as portas por ficar brincando na porta. E o que vai acontecer agora? A gente vai lá fazer a manutenção novamente e eles vão ter que pagar novamente. Então, assim, eles não pensam que eles danificando ou não cuidando daquilo ali, eles mesmos que pagam, né? Sim, realmente. Sobre os extintores ABC, eles podem ser substituídos automaticamente. Tem o A e o B, né? Em vez de você comprar vários, não seria mais viável para os síndicos fazerem aquisição de um que complete os 3? Nós temos que ver como é que está o seu projeto de incêndio do condomínio. Mas hoje eu coloco, né, quando o síndico tem esse projeto, a gente estuda certinho e coloca tudo o ABC, até por uma questão de estética, né, fica mais bonito um extintor ali na parede, e até por segurança, porque hoje o ABC, a gente brinca que ele é o reizinho dos extintores, porque ele pode daí combater todos os tipos de incêndio, né? Então, eu tenho essa segurança. Então, o extintor ABC hoje é o mais indicado, e o CO2, né, que ele precisa estar ali por causa das casas de máquina. Certo, eu tenho uma pergunta para te fazer, até uma curiosidade. Vamos dizer assim, tem os prédios, os moradores, e supostamente acontecer um incêndio, mas o morador não tem um treinamento específico, principalmente, supostamente aconteça um incêndio de dia, que a maioria das pessoas, das famílias, o esposo, ou o marido, está trabalhando, e a esposa está em casa e aconteceu um incêndio. Você acha que ela teria capacidade de pegar o extintor e combater esse foco de incêndio? Hoje, infelizmente, falta essa educação, né, para todo mundo. Eu trabalho muito com isso, com síndicos, que eu falo que todo mundo tem que passar por um treinamento de brigada de incêndio, ou pelo menos da instrução do uso do extintor. E o principal que a gente está esquecendo, a rota de fuga. Porque o que acontece hoje, muita gente se machucar no incêndio, não é nem no próprio incêndio, é na hora de descer as escadas, ou pior, e pegar o elevador, que é proibido. Então, assim, hoje a gente está com esse projeto, eu já conversei com uma das síndicas hoje, que já me perguntou sobre isso, da gente estar fazendo essa instrução, porque está acontecendo muito incêndio em Londrina, só essa semana já foi 2, né, e os condôminos teve até a Iraque, né, um dos prestadores de serviço deles, que foi acordar os moradores, porque eles não ouviram o alarme de incêndio, não estavam achando que alguém estava brincando com o alarme de incêndio, e na verdade era o incêndio que estava acontecendo ali, e o pessoal não se preocupou em esvaziar o andar. Então, assim, isso acontece muito em Londrina. Já ouvi vários relatos de moradores que o pessoal estava quase quebrando a porta, eles estavam dormindo e não estavam ouvindo o alarme de incêndio porque não tem essa educação. Toda hora dispara isso daí. Então, na hora que realmente precisa, esse pessoal não escutou o alarme e não sabe para que lado correr. E não sabe, principalmente, que ele não pode ir para o elevador, porque é a parte mais perigosa. Entendi. Você não acha que deveria ter um sistema, então, que, em caso de um incêndio, suposto incêndio, que automaticamente desligasse os elevadores? Sim, tem. Só que, infelizmente, tem que ver se essa manutenção está em dia, né? A manutenção preventiva. Porque, assim, hoje, o síndico, quando assume o condomínio, eu sei que são várias coisas que eles precisam estar ali à frente e olhando. Só que o principal hoje, devido a tantos incêndios, é ele olhar toda a parte do condomínio, como é que está o alarme de incêndio, como está a bomba de incêndio. O hidrante realmente vai funcionar? Teve um caso em Londrina que o hidrante não funcionou. Uma certa empresa tinha certificado que ele estava funcionando, que a mangueira estava correta, e a hora que o bombeiro esticou a mangueira, ela estava furada. Então, assim, um alerta que eu vou dar para os condomínios e os síndicos: cuidado com o mais barato. Cuidado com aquele que chega aí te garantindo que faz tudo, sendo que ele não tem um engenheiro responsável para estar assinando isso. Um cuidado muito grande, ART e TRT. Vai saber qual é a diferença. Então, assim, hoje o mais barato às vezes não é o mais eficaz e o mais caro às vezes também não. Então,
Então, você tem que visitar a empresa que está prestando esse serviço para você e, principalmente, o síndico tem que saber o que fazer na hora do incêndio. Entendi. Mas, geralmente, quando eu até estranhei você dizer que a mangueira estava furada, porque, geralmente, quando você entrega um prédio, a mangueira ela tem um prazo de garantia, então, não foi feita uma fiscalização? Como que acontece um foco de incêndio e o bombeiro chega para atender a ocorrência e está furada a mangueira? Vou falar uma coisa que Porque eu acho que é muito difícil furar uma mangueira dessa. Assim, nenhum bicho seria capaz de... Ou foi sabotagem, né? Não. Acho que ninguém aqui faz isso. Tem muitos síndicos que lavam a garagem com as mangueiras de incêndio. Aí o que acontece? Dobram errado ou deixam elas molhadas, porque ela tem um tempo que ela tem que ficar esticada para ela estar saindo toda a água ali quando a gente faz o teste. Então, se você usa para lavar, por exemplo, a garagem do seu condomínio, o prestador de serviço não vai esperar, gente, sair toda a água realmente dali, dobrar de novo e colocar. E pior, não faz a dobra certa. Aí acontece o quê? Infelizmente, hoje, os materiais são descartáveis, né? Por mais que a gente compre de uma boa marca, dependendo da forma que ela está dobrada ou se ela está guardada molhada, ela fura assim. Você falou assim, que você pontua bastante o síndico, mas na verdade eu acho que não é o síndico que é o culpado, porque é o treinamento dos funcionários, porque geralmente quem lava uma garagem é a parte da zeladoria. Sim, então falta orientação da parte do condomínio para os funcionários para não utilizar esse produto, que aquilo ali é expressamente proibido por causa que é só dos bombeiros. Não são todos, mas tem os prestadores de serviço vão colocar assim. Por quê? É mais fácil, é mais rápido, né? Então eu falo sempre assim pro pessoal, orienta quem está prestando serviço para você, que isso não pode acontecer. Então, mas automaticamente eles estão esvaziando a caixa d'água que é reservada para combate a incêndio do prédio. Eu acho que fica meio que fora do contexto. Por isso que eu tô te falando assim. Existe sim, acontece sim, tá? Muito, a gente pega muito Mas isso casos isolados, né? Casos isolados. Eu acho que o síndico não é completamente culpado. Eu acho que um treinamento adequado para o pessoal que presta serviço de limpeza e uma manutenção preventiva, né? De olhar a mangueira, os metais, que geralmente eles são ou de cobre ou latão, que são as peças de encaixe das mangueiras de incêndio, eu acho que seria mais viável. Até hoje, a minha empresa já tem mais de 6 anos no mercado, mas eu trabalho com obra tem mais de 30 anos. E até hoje eu nunca tinha ouvido falar assim que utilizaram a mangueira de incêndio para lavar garagem. Eu acho que é meio que fora da realidade, tipo, na minha concepção. Eu acho que tem que ter um certo ponderamento entre o síndico ser julgado e prejudicado de falta de treinamento ou de uma empresa incapacitada de fazer o procedimento de limpeza. Já vi fazendo o teste. Isso, exato. Assim, infelizmente, os bons, às vezes, têm que escutar pelos ruins. Gente, eu não estou generalizando que são os síndicos. Só que hoje eu não posso falar assim que é o prestador de serviço, mas quem contratou o prestador de serviço? Então, assim, tem que dar esse treinamento ali para ele. A empresa que você contratou, ela treina esse funcionário? Porque, assim, quando a gente fala síndico, é porque, infelizmente, tudo vai cair em cima do síndico. Sim. Né? Não é que eu estou acusando, pelo amor de Deus, tá? Eu não estou acusando nenhum síndico de fazer as coisas erradas. Mas hoje, por exemplo, eu respondo diretamente à Inmetro. Se dá errado alguma coisa da minha empresa, eles não querem saber se foi o meu funcionário que fez errado. Eles vão em cima de mim. Então, assim, o que eu vou falar para o síndico hoje? Conheçam a empresa. Eu fiz esse convite para a doutora Alessandra agora há pouco. Vá conhecer a empresa que presta serviço para você. É a forma mais correta de você saber se realmente a sua mangueira está em dia, se realmente foi feito os testes que precisam ser feitos, se o seu extintor foi recarregado, né, que nós temos normas para isso. Vai conhecer a história da sua empresa, dessa empresa que está prestando o serviço para você, e vá também pedir referência em outros condomínios. A gente teve há pouco tempo atrás infelizmente um acidente em Foz do Iguaçu, né, que teve a explosão de um apartamento e até teve uma pessoa que veio a óbito. Você acha que nesse caso, que é gás, você acha que
as pessoas, os moradores, eles estariam capacitados para tentar impedir esse incêndio com essa explosão até a chegada do bombeiro? Ó, acabaram de falar aqui sobre a prevenção, tá? O gás, para explodir, ele tem que estar vazando bastante. Então, assim, e muito tempo. Então, assim, é uma prevenção. E o extintor de incêndio, ele é para o início do incêndio, tá? O início ali, ele não pode, tem até uma metragem que a gente fala que ele não pode ser usado acima daquilo. O que você tem que orientar no caso desse é a saída das pessoas da forma correta, por isso da rota de fuga. A porta corta-fogo, elas têm que estar abertas. Gente, eu já cheguei em porta corta-fogo, o pessoal não conseguia abrir, porque elas estavam sem manutenção. Então, o pessoal vai correr por ali. Então, é mais fácil indicar, no caso desse, a saída correta para salvar vidas do que alguma pessoa tentar ser herói e morrer também. Como você a sua empresa presta trabalho para vários prédios, vários condomínios. E me chamou bem a atenção você falar que tem que fazer uma preventiva, tal, uma pessoa capacitada, qualificada para fazer vistoria nos extintores, mangueiras, né, de incêndio, ver se não foi furtado ou algumas conexões das mangueiras. Como você já presta serviço, não seria viável você ter um funcionário para fazer isso para esse condomínio específico? É isso aí que eu gostaria até de estar falando. Hoje nós temos esse serviço, tá? Eu atendo alguns condomínios e empresas, onde mensalmente o meu funcionário vai lá para olhar se o extintor está correto, porque assim, tem um manômetro, que não somos nós que fabricamos, então ele pode ocorrer de abaixar a pressão, aquele extintor está na garantia. Às vezes, olhar lá, o síndico não tem como saber se roubaram ou não o esguicho, porque ele não vai ficar passando toda hora e abrindo. Então, nós fazemos serviço de olhar se todas as peças do hidrante estão ali, se as ART não estão para vencer. Então, assim, nós fazemos um serviço bem minucioso para deixar também a carga mais leve para o síndico, ou até mesmo a administradora de empresas, né? Isso aí, obrigado, gente. Obrigada. Edilaine Franciele, gostaria de ouvir mais uma vez o seu ponto de vista, Edilaine, né? E o ponto de vista da Franciele referente à transparência sobre o síndico ser avaliado ou não, e se isso de fato é uma evolução ou, no seu ponto de vista, é uma ameaça. Bom, como eu já falei anteriormente, né, para mim, o síndico ser avaliado é uma evolução, a transparência é uma evolução, ela tem que ser uma evolução. Porque o síndico que se esconde, o síndico que não mostra transparência, o síndico que não mostra prestação de contas, o síndico que não atende morador, é porque algo não está certo. Então, eu acho que a transparência, ela é a base fundamental para trazer a confiança, a ética e a responsabilidade dentro do condomínio. Claro que, como eu falei anteriormente, né, desde o momento que a transparência venha, que a avaliação ela venha sendo conduzida de uma forma ética, né? Validada, exatamente. Porque a gente sabe, né, principalmente nós que somos síndicos, né, nós somos julgadas o tempo todo, né? Então, a gente recebe muito mais críticas do que elogios. Então, se você fazer 50 coisas certas hoje dentro do condomínio, melhorar, trazer valorização, ninguém vai te falar assim, parabéns, vão falar assim, foi mais que sua obrigação. Mas se você fazer um erro, aí você vai ser julgada, condenada e crucificada. Bem assim. E aí, eu também, assim, ó, a transparência é boa para o síndico que está preparado, né? Nós, da nossa empresa, a gente tem vários meios, assim, de estar mostrando essa transparência pro morador, né? E de forma dele falar conosco, porque às vezes eles não querem só mandar um WhatsApp, né? Então a gente tem um aplicativo onde ele mesmo pode abrir alguma ocorrência, ele pode registrar uma queixa, porque eles têm também um pouco de resistência no WhatsApp. Nem todos de reclamar, que tem uns que gostam do WhatsApp, né? Mas alguns deles querem ter uma privacidade, né? Fazer por um local que eles não sejam também, são mais discretos. Então, o aplicativo a gente vê que nos deu uma liberdade a mais com os moradores. Então, hoje, o morador mesmo, ele pode chegar e abrir uma ocorrência, uma reclamação, de forma que não seja o WhatsApp. Então, isso, assim, ó, abriu bastante portas, né, para os moradores estarem
se sentindo mais confiantes. E aí vai né, dando essa transparência para eles quando você mostra o teu trabalho, a gente mostra relatórios diários do que é feito, porque assim, o que não é visto também não é lembrado, né? Então a gente tem que mostrar tudo que está sendo feito. Eu acho que isso é um diferencial para os síndicos que fazem, né? Mostra o que faz. Exatamente. Hoje, como eu já disse anteriormente, eu já tive experiências na minha própria gestão de assumir condomínio que o síndico prezava pela estética. Ele ia lá, tinha um salão de festa maravilhoso, e colocou mármore em tudo, estava lindo. Porém, os hidrantes do bombeiro não estavam funcionando, os telhados estavam todos quebrados, a caixa d'água nunca foi limpa, os moradores estavam bebendo águas insalubres. E assim, são coisas que o morador ele não consegue ver no dia a dia, né? Se ele não pegar laudo, se ele não acompanhar, a gestão não acompanhar. O próprio síndico estava fazendo empréstimo da conta do banco do condomínio para a conta própria, como se fosse ali uma unidade. Desconta aí dos meus honorários, né? Então, a transparência ela tem que existir junto com uma administradora, com uma empresa competente, com um órgão para poder validar aquela informação, sim, porque assim, como nós estávamos conversando, às vezes o morador vai falar assim, a Edilane gastou tal coisa sem necessidade, mas esse morador foi na assembleia? Ele viu o que foi aprovado? Ele aprovou? Ele estava ciente? Ele viu os orçamentos? Ele procurou os membros da gestão e o síndico antes de passar a reclamação? Hoje, nós que estamos aí no condomínio, a gente sabe que os aplicativos, eles vieram para nos ajudar. Hoje tem livro de ocorrência virtual, hoje tem fale com o síndico virtual, e-mail, mas existem os grupos da discórdia, né? E hoje, os moradores, para gerar conflitos, eles preferem ir lá no grupo de WhatsApp do morador e fazer a reclamação lá. Às vezes, eu nem estou presente no grupo, eu geralmente tenho a conduta de não participar de grupo de WhatsApp de morador, eu tenho o grupo de WhatsApp do condomínio, mas ele é fechado, o aberto eu não participo, justamente para evitar polêmica. Hoje mesmo estava tendo uma polêmica no grupo aí que eu já recebi uns prints, que o pessoal estava reclamando que tinha uma moradora fumando, por exemplo. Por que eles não reclamam na portaria? Por que eles não reclamam para o síndico ou nos meios oficiais? Não, eles preferem causar uma discórdia no grupo de WhatsApp, expondo, né, outras pessoas. Hoje a gente tem as leis de proteção de dados também, que é muito sérias, né? Então a gente tem que preservar essa parte da lei de proteção de dados, a gente tem que tomar cuidado, porque qualquer coisa hoje pode ser considerada como calúnia, difamação, né? Então, assim, esses meios de comunicação é válido, tem que ser transparente, mas tem que ser auditados, né? Para não se tornar uma difamação, uma calúnia ou uma informação indevida. A gente gosta de trabalhar também muito com o conselho, né? O conselho presente. Então, tudo que é feito, eu acho que uma forma dos síndicos, né, estarem respaldados é trabalhar com o conselho. Então, fazer reuniões mais seguido, passar para o conselho tudo que é feito, tudo que pretende fazer, passar os orçamentos, deixar o conselho mais ativo, porque no momento que o morador também vem reclamar, o conselho está ciente do que está acontecendo. Porque realmente, passar para todos os moradores, nem todos têm interesse de saber, não tem tempo também hoje nessa vida corrida que todo mundo tem. Então, assim, o conselho tá ali para dar esse respaldo para o síndico, né? Então, eu acho bem importante os síndicos estarem utilizando, né, desse grupo, essas pessoas que estão ali disponível, que elas acabam ajudando nessa transparência. Quando o morador vem reclamar, o conselho já sabe que tá tudo certo, tudo de acordo, eles analisaram, eles receberam todas as propostas. Então, eu acho que o conselho ativo ajuda muito também na nossa sindicância. Exatamente, né? O conselho ele tem que estar presente, né? Tanto que ele é ali consultivo e fiscal, né? Então ele serve tanto para dar conselhos, né, para o síndico. Hoje, principalmente nós que atuamos aí no cargo de síndico profissional, então a gente não está ali presente 24 horas dentro do condomínio. Geralmente o vice-síndico e o conselho, eles são moradores. Então, por mais que eu tenha o hábito de visitar o condomínio, de estar lá, às vezes algum dia eu não passo lá à noite, não vejo uma lâmpada queimada, ou não vejo algum fato isolado, se o conselho não repassar e o conselho não observar as situações que estão acontecendo ali, a gente não vai conseguir trazer melhorias, né? Então, o que não é dito não é feito, né? Da mesma coisa, o que não é falado não é lembrado, né? Então, é a mesma coisa, se não é falado, não é lembrado. Então, se a informação não chega no síndico, através ou do morador ou do conselho, né, do vice-síndico, a gente também não consegue estar atuando aí nessas áreas.
Isso mesmo, transparência tanto do síndico quanto dos moradores também, né? Às vezes eles falam assim, eu não vou falar para ver se ele vai ver. Tem coisa que a gente não tem, né? 1000 olhos, não tem uma bolinha de cristal. Então, essa participação deles, essa parceria dos moradores ajuda muito. Exatamente, o morador ele tem que ser ativo, ele não tá lá só para pagar o condomínio, né? Ele tá lá para cuidar e zelar, porque o patrimônio é dele, é um sonho dele, é uma realização dele. Então, o morador ele tem o direito, sim, né? Eu acho que dentro do respeito, né? Ele tem o direito e o dever de estar cuidando e acompanhando o condomínio. Nem que esse morador não seja da gestão. Às vezes fala assim, deixa lá para a gestão, né? Mas a pessoa deixa lá de estar vendo, às vezes a funcionária foi dar um cochilinho, né? Às vezes acontece isso, né? Ninguém é perfeito, né? Às vezes a gente contrata uma pessoa e não dá certo, e às vezes a gente não consegue ver, porque assim, às vezes o funcionário já se liga a hora que a gente chega, enfim. Então, o condomínio, os condôminos, eles têm que estar atentos a tudo, dinheiro dele, patrimônio dele, a valorização dele, então ele tem que passar isso para o síndico resolver, e ele não pode achar que o síndico ele tem uma bola de cristal para tentar resolver as coisas sem saber, né? Então, o que é passado é lembrado. Isso mesmo. Tá certo, pessoal. Obrigado pelo ponto de vista de cada um e por quem gravou e participou com a gente hoje. Nós que agradecemos, né? Foi uma honra estar aqui participando com vocês. Muito bom.